O alarme do Lucas tocou às 4h59 e a mão dele bateu na tela como se aquilo fosse uma ameaça. Não porque ele estava com sono, ele estava sempre com sono, mas porque ele sabia o que vinha depois. A hora silenciosa em que ninguém podia culpar o trânsito, o chefe, as crianças, o clima, o mundo. Pelo rumo que a vida dele estava tomando. Porque lá no fundo, o Lucas não confiava nele mesmo para aparecer quando realmente importava. Isso é The 5 AM Club, do Robin Sharma. E a promessa desse livro é simples. Mas não é fofinha. Se você aprende a dominar a primeira hora do seu dia, você não fica só mais produtivo. Você fica mais difícil de quebrar. Você reduz estresse, afia o foco, faz um trabalho melhor e recupera a única coisa que a vida moderna vive roubando de você: controle. A gente vai passar por cada capítulo e cada lição importante. Então, no fim, você vai ter o quadro completo. Não umas frases bonitinhas, mas o verdadeiro sistema operacional que esse livro quer instalar em você. Agora, vamos começar com a verdade desconfortável que o Sharma aponta logo de cara. A maioria das pessoas não tem um problema de tempo, tem um problema de distração, tem um problema de deriva, tem uma vida sendo vivida no piloto automático e ainda chama isso de normal. O Lucas conhece bem essa sensação. Ele acorda, pega o celular, fala para si mesmo que é só uma olhadinha rápida e de repente ele está 10 minutos mergulhado nas opiniões dos outros, nas vitórias dos outros, no drama dos outros. E quando ele finalmente levanta, a cabeça já está barulhenta. Ele nem começou o dia e já está reagindo a ele. Essa é a armadilha que o Sharma quer quebrar. Porque se você não controla a primeira hora, o mundo controla as próximas 16. E a parte mais estranha é essa: acordar cedo não é o ponto principal. O ponto principal é que o começo da manhã é uma das últimas janelas que ainda existem, onde você consegue construir o seu mundo interno antes do mundo externo começar a te puxar pela gola. Pensa na sua mente como a bateria de um celular. Se você começa o dia com pouca carga e abre 10 aplicativos ao mesmo tempo, acabou antes do almoço. Mas se você começa com carga cheia e um app de cada vez, você consegue ir longe. Então o livro começa como uma história, não como um manual. O Sharma não fica só dando sermão. Ele te leva para um mundo com personagens que representam aquela versão de você que já cansou de ser mediana. Tem uma empreendedora que parece bem-sucedida, mas por dentro está esgotada e frágil. Tem um artista com talento, mas o melhor trabalho dele está preso atrás do medo e da inconsistência. E aí tem um bilionário que é calmo de um jeito que quase parece injusto, como se ele tivesse um segredo. Eles se encontram numa conferência de desenvolvimento pessoal, em Roma, e a empreendedora está no limite. Ela cansou de motivação fake. Ela quer resultado de verdade. O artista também está cínico. Ele está cansado de ouvir o mesmo conselho reciclado. E aí eles trombam com o bilionário. Ele não vende hype. Ele oferece um desafio. Ele convida os dois para uma rotina. Um método, uma disciplina que ele acredita ao próprio sucesso, à criatividade e à paz. Ele chama isso de The 5 AM Club. E antes de você revirar os olhos, o Sharma te entrega um motivo mais profundo. O objetivo de acordar às 5 da manhã não é entrar numa moda, é criar uma vitória privada antes do caos público começar. E aí a sua vida passa a ser desenhada, não só vivida. Mas aqui é onde fica interessante. O livro não está dizendo para você acordar cedo e moer mais ainda. Ele está dizendo para você acordar cedo, para construir a pessoa que consegue vencer, sem se destruir. O Lucas precisava ouvir isso, porque ele já tinha tentado a versão do moer. Lista agressiva de tarefas, noites viradas, cafeína, frases de hustle. Ele até fazia mais coisas, mas se sentia menos vivo. Então vamos caminhar pela jornada, capítulo por capítulo, enquanto o Sharma monta o sistema completo. Começa com um conceito que ele chama de o ato perigoso. É perigoso porque te obriga a encarar a verdade, que a maioria dos seus limites não são limites reais, são hábitos. Sim, são condicionamentos, são o preço de deixar o conforto te treinar. O bilionário na história explica assim: no momento em que você escolhe levantar cedo, de forma consistente, você está fazendo uma declaração para si mesmo. Você está dizendo para o seu cérebro: eu não estou esperando motivação, eu estou construindo maestria. E essa declaração muda a sua identidade.
O Lucas não tinha percebido o quanto identidade importava até fazer um experimento pequeno. Numa terça-feira, ele colocou o alarme para 5 da manhã. Ele prometeu para si mesmo que era só por um dia, sem pressão, só curiosidade. Às 5 da manhã, o quarto parecia diferente. O ar parecia mais limpo, sem notificações, sem barulho, sem expectativas. Mas o Lucas também sentiu outra coisa: resistência. O corpo dele tentou negociar. Só mais 5 minutinhos. Só uma rolada rápida. Só fica aqui, deitado, e pensa no plano. E foi aí que ele viu do que o Sharma está falando de verdade. Disciplina não é heróica. Ela é esquisita. Ela é chata. Ela é decisão pequena, repetida, quando ninguém está batendo palma. Então, o segundo capítulo vira uma filosofia diária sobre se tornar lendário. E lendário, nesse livro, não significa famoso. Mas significa plenamente expresso. Significa fazer o trabalho que o seu eu do futuro está implorando para você fazer agora. A filosofia do Sharma se apoia numa ideia. Grandeza é instalada como software, com rituais, com repetição, com ambiente, com proteção da atenção. O bilionário fala para a empreendedora e para o artista que amanhã cedo é um templo. Não porque é místico, mas porque é um tempo sagrado que a maioria desperdiça. Distração disfarçada de vida normal. Se você já disse, eu não tenho tempo, mas de algum jeito teve tempo de checar o celular 40 vezes, você entende o problema. Agora, essa próxima parte foi o que realmente mudou minha cabeça sobre o livro. O Sharma separa claramente ser ocupado de ser produtivo. Ocupado é movimento. Produtivo é progresso. E progresso exige treino. E treino exige um espaço protegido onde você pratica a habilidade da atenção. É como tentar aprender violão no meio de uma festa barulhenta. Você até segura o instrumento, você até dedilha, você até sente que está praticando. Mas não está melhorando, você só está fazendo barulho. 5 da manhã é a sala silenciosa, onde a melhoria real acontece. Onde a empreendedora e o artista encontram o bilionário e começam a perceber que ele não é só rico. Ele é mentalmente livre. Ele não está correndo. Ele não está reagindo. Ele não é sequestrado emocionalmente por cada e-mail. Esse é o tipo de poder que ninguém comenta. O poder de ficar calmo enquanto todo mundo está em pânico. E isso dá para aprender. Mas primeiro, você tem que soltar a mediocridade e tudo que é comum. Esse capítulo é praticamente um tapa para acordar. Aí o Sharma está dizendo que o médio não é neutro. O médio é uma força, é gravidade. O médio te puxa para o conforto. O médio te diz que está tudo bem adiar a coisa difícil. O médio faz você normalizar hábitos que devagarzinho destroem o seu potencial. O Lucas viu a própria gravidade quando olhou para as noites dele. Ele chegava em casa, dizia para si mesmo que merecia uma pausa, e a pausa virava horas. Ele via vídeo, beliscava, rolava a tela, meia parte pensando nos objetivos, meia parte fugindo deles. E ia dormir com aquela sensação apagada de eu desperdicei hoje. Ele não era preguiçoso, ele era destreinado. E isso é uma diferença enorme, porque se você é destreinado, você não precisa de vergonha. Você precisa de um sistema. Agora, adivinha o que a maioria faz quando tenta mudar de vida? Vai com tudo. Redesenha tudo. E coloca 10 metas ao mesmo tempo. Porque monta um plano que exige força de vontade o tempo todo. A abordagem do Sharma é o oposto. Pequena, estruturada e consistente. O objetivo não é virar intenso. O objetivo é virar inevitável. É por isso que o livro leva os personagens para uma aventura meio maluca de maestria matinal. Eles não só ouvem teoria, eles viajam, eles treinam, eles são pressionados, eles são humilhados, eles aprendem. A história muda para um cenário paradisíaco, onde o bilionário orienta os dois longe do ambiente normal deles. Porque ambiente importa. Você está lutando uma batalha em território inimigo. É como tentar comer saudável morando dentro de uma padaria. Você está tornando tudo mais difícil do que precisa ser. O Lucas aprendeu isso do jeito difícil, quando tentou acordar cedo, mantendo o celular na mesinha do lado da cama. E toda manhã a mão dele ia direto no automático. Ele nem decidia. O corpo decidia por ele. Então ele mudou uma coisa. Colocou o celular do outro lado do quarto. Não por produtividade, por liberdade. E de repente,
A primeira coisa que a mente dele tocava de manhã não era barulho. Era escolha. Aí o livro chega no sistema central num capítulo chamado O Método das 5 da manhã, a rotina matinal de construtores de mundo. Aqui o Sharma monta a coluna vertebral. A primeira hora do dia, de 5 da manhã até 6 da manhã. Não porque é mágico, mas porque é cedo o bastante para o mundo ainda não ter atacado sua atenção, antes da performance profissional. E se isso parece egoísta, o Sharma diz que é o contrário. Porque quanto mais você se constrói, mais você tem para oferecer. Você não consegue servir de um copo vazio, mas também não consegue servir de um copo cheio de ansiedade, ressentimento e barulho digital. Então, o bilionário ensina uma fórmula simples e estruturada que deixa a hora real, não teórica. Muita gente acha que acordar cedo significa sentar na mesa e trabalhar na hora. Não. O Sharma diz, começa pelo corpo. E porque o corpo é o caminho mais rápido para mudar a mente. E aí entra a fórmula 20-20-20. Os primeiros 20 minutos são mover, você sua. Você acelera o coração. Você muda a fisiologia. O objetivo não é virar modelo fitness. O objetivo é criar uma vantagem bioquímica. Quando você se mexe, você reduz a química do estresse e aumenta a química da energia. O Lucas testou isso do jeito menos glamuroso possível. Ele fez polichinelos na sala, de meia, meio dormindo, às 5:12 da manhã. Ficou ridículo. Pareceu ridículo. Mas depois de 10 minutos, aconteceu uma coisa surpreendente. A mente dele ficou mais silenciosa. A névoa ansiosa começou a levantar. Ele não estava pensando tanto nos problemas. Ele estava dentro do corpo de novo. E quando você está dentro do corpo, você para de entrar em espiral tão fácil. Isso é por isso que o Sharma começa aqui. Os próximos 20 minutos são refletir. Isso é diário, meditação, oração, planejamento, pensamento. Não é rolar tela, não é notícia, não é reação. Reflexão é onde você constrói clareza, é onde você pergunta: o que importa hoje? O que eu estou evitando? O que vai me deixar orgulhoso à noite? O hábito de reflexão do Lucas começou pequeno. Ele escrevia uma pergunta no topo da página toda manhã. O que a minha melhor versão faz hoje? Em algumas manhãs ele escrevia um parágrafo, em outras uma frase. Mas até uma frase já era suficiente para apontar a mente dele. É como ajustar a bússola antes de entrar na mata. Você ainda caminha, mas não caminha cego. Os últimos 20 minutos são crescer, aprender, ler, ouvir, estudar, treinar habilidade. E o Sharma solta uma ideia-chave aqui. Aí se você aprende 20 minutos por dia, você fica perigoso em 1 ano. Não porque você vira super-humano, mas porque a maioria das pessoas aprende quase nada de propósito. Elas consomem informação, claro, mas não estudam. Consumir é beliscar. Estudar é construir músculo. Então a fórmula 20-20-20 vira o motor da hora da vitória. Mover, refletir, crescer. Simples. Repetível. Poderoso. Mas o Sharma não para aí porque ele sabe o que você está pensando. Tá, beleza. Mas eu não consigo manter. Eu não sou uma pessoa da manhã. Minha rotina é uma loucura. E é por isso que a história traz um framework para o florescimento da grandeza. Essa parte vai além das manhãs. É sobre a vida interna que cria a vida externa. O Sharma apresentava a ideia de que os maiores performers não são só produtivos, eles são inteiros. Eles desenvolvem várias dimensões de si mesmos, não só a carreira. E isso leva ao que ele chama de os 4 focos de quem faz história. Pensa nisso como um painel do seu carro. Quem faz história olha 4 medidores. O primeiro é mindset, a qualidade dos seus pensamentos. O segundo é heart set, a qualidade da sua vida emocional. O terceiro é health set, a qualidade da sua energia física. O quarto é soul set, a qualidade da sua conexão com o significado. Se um desses quebra, o sistema inteiro sofre. É como um carro com um pneu furado, mas você continua acelerando e finge que está tudo bem. O Lucas se reconheceu na hora. O mindset dele até era bom, mas o heart set estava um caos. Ele carregava a frustração de conversas antigas. E depois ficava se perguntando por que não conseguia focar. Então ele tentou uma coisa que no começo pareceu estranha. Na parte de refletir da hora da vitória, ele escrevia uma emoção que estava evitando. Depois escrevia uma frase do porquê ela estava ali. Porque eu me sinto ignorado? Porque eu fico adiando a coisa difícil? Porque eu não gosto de quem eu viro
quando estou estressado. Ele não resolveu na hora, mas parou de fingir. E quando você para de fingir, você para de vazar energia. Tá, se isso te pegou. Escuta essa. O Sharma diz que sua vida não tá cansada porque você faz demais. Sua vida tá cansada porque você faz demais do que tá desalinhado. Você pode ter uma agenda fácil e ainda assim se sentir exausto se o seu mundo interno tá caótico. E você pode ter uma agenda difícil e ainda assim se sentir vivo se o seu mundo interno é forte. É por isso que esse livro volta o tempo todo para a ideia de impérios internos. Porque quando você constrói isso, o mundo externo começa a subir junto. E quando você não constrói, o mundo externo vira uma performance frágil. Aí a história chega num capítulo chamado Navegando as Marés da Vida. Aqui o Sharma reconhece que a vida vai brigar com sua rotina. Viagem vai acontecer, estresse vai acontecer, gente vai te decepcionar, vai ter manhã em que 5 da manhã vai parecer impossível. Então o teste real não é perfeição, é recuperação. Você consegue voltar para o ritual depois de quebrar? Você consegue voltar sem drama? O Lucas era o tipo de cara que tratava a rotina como vidro. Se quebrasse uma vez, ele agia como se tivesse estragado. Largava por um mês e dizia: "Tá vendo, isso não é para mim." Mas a mensagem do Sharma é mais madura. Consistência não significa nunca falhar e sempre voltar. Tipo, escovar os dentes. Se você esquece uma noite, você não joga a escova fora. Você escova no dia seguinte. Só essa mentalidade já salva muita gente. Porque a maioria das mudanças morre no ponto da culpa. E aí vem o protocolo de instalação do hábito. É o mecanismo de como fazer um ritual grudar tempo suficiente para virar automático. O Sharma fala de uma linha do tempo com 3 fases. A fase inicial é difícil. Tudo parece forçado. E seu cérebro reclama. A fase do meio é bagunçada. Você ganha um pouco. E depois escorrega. A fase final fica natural. Você não precisa mais de motivação. Vira identidade. O ponto é: hábitos são instalados por processo, não por humor. E por isso, o Sharma insiste em ficar tempo suficiente na prática até o cérebro aceitar aquilo como normal. O Lucas decidiu tratar isso como experimento de verdade. Ele escolheu uma data de começo, não uma segunda-feira perfeita, uma quarta-feira aleatória. Ele disse para si mesmo: "Eu vou fazer a hora da vitória por 66 dias, sem debate, sem negociação." Ele até escreveu num post-it e colou no espelho do banheiro: 66 dias. Virar o tipo de homem que aparece. A primeira semana foi brutal. Ele apertou soneca. Ele tropeçou. Ele fez a parte de mover com preguiça. Ele ficou irritado. Mas aí alguma coisa mudou por volta do dia 12. Não porque a rotina ficou confortável, mas porque ele estava virando confiável para si mesmo. E esse tipo de autorrespeito vicia. É como empilhar tijolos. Um tijolo não é nada. 2 tijolos não são nada. E de repente você construiu uma parede que te protege. É isso que hábitos fazem. Depois vem um capítulo em que The 5 AM Club aprende a fórmula 20-20-20 e o sistema é reforçado e aprofundado. O bilionário lembra o tempo todo: a rotina não é sobre ser cedo, é sobre ser intencional. E ele dá um aviso forte: se você acorda cedo para repetir o mesmo caos, você só criou uma versão mais cedo da mesma bagunça. Então nada de doom scrolling, nada de fofoca, nada de caos. A hora da vitória é uma sala de altíssimo valor. Protege isso. Não, o Lucas testou essa ideia fazendo uma coisa desconfortável. Ele não checava mensagens até terminar a parte de crescer. E o que ele aprendeu chocou ele. Quase nada era urgente. A maior parte da urgência que ele sentia era fabricada. Ele ficou mais calmo o dia inteiro. Porque se você resiste ao puxão de manhã, você resiste ao puxão à tarde também. E aí entra o sono. O Sharma não finge que dá para acordar cedo, vivendo com um sono horrível. Ele chama a atenção para o hábito moderno de estimular a mente até tarde. Tela, estresse, comer tarde, e-mail de trabalho, entretenimento vazio. E aí as pessoas se perguntam por que não conseguem levantar cedo. Não é defeito de caráter, é problema de biologia. Então ele ensina a essencialidade do sono como pilar central. Se seu sono está quebrado, seu foco está quebrado. Se seu foco está quebrado, a sua performance está quebrada. Se sua performance está quebrada, sua confiança quebra também. Tá tudo conectado.
O Lucas teve que encarar a própria sabotagem de sono. O padrão dele era simples. Ele ficava acordado até tarde para recuperar tempo. Mas era roubar energia do amanhã. Então ele fez uma regra nova. Criou um ritual de desligamento. Num certo horário toda noite, ele diminuía as luzes, desligava entradas barulhentas e escrevia as 3 prioridades principais do dia seguinte. Como uma promessa de reduzir o caos da manhã. Era como preparar a cozinha antes de cozinhar. Quando está tudo pronto, a refeição sai mais suave. E as manhãs dele ficaram mais fáceis e possíveis. Depois, o livro entra num capítulo chamado As 10 Táticas do Gênio para a Vida Toda. Aqui o Sharma te dá ferramentas mentais e comportamentais que acumulam ao longo de uma vida. E ele embrulha isso em história, para ficar vivo. As táticas são basicamente sobre proteger foco, afiar criatividade, construir disciplina e continuar humano enquanto vira excelente. Um dos temas mais fortes é a ideia de bolhas apertadas de foco total. O Sharma diz que distração não é só chata, ela é cara, e que toda vez que você troca de tarefa, você paga um imposto mental. E se seu dia tá cheio de troca, você termina exausto com quase nada para mostrar. O Lucas percebeu isso no trabalho. Ele abria um documento, checava uma mensagem, respondia um e-mail, olhava uma notificação, voltava para o documento. E quando voltava, o cérebro já tinha perdido o fio. Ele não estava trabalhando. Ele estava jogando ping-pong. Então ele tentou uma tática. Colocou um timer de 90 minutos, desligou notificações e fez uma coisa. Na primeira vez, ele ficou inquieto, como se estivesse perdendo algo. Mas quando o timer acabou, ele tinha produzido mais trabalho real do que normalmente fazia em metade de um dia. Porque provou que o jeito antigo dele era, na maioria, barulho. É como tentar carregar água com as mãos em vez de usar um balde. Você até corre, ou você até parece ocupado, mas derrama quase tudo no chão. Foco é o balde. Aí o Sharma traz os ciclos gêmeos da performance de elite. Essa é uma ideia enorme que muita gente ignora. Performance não é uma linha reta. Você não consegue forçar forte para sempre e esperar que seu melhor continue disponível. Você tem temporadas de intensidade e temporadas de recuperação. Se você ignora a recuperação, seu talento fica enterrado embaixo da fadiga. Se você honra a recuperação, sua intensidade vira sustentável. Aqui o bilionário ensina que descanso não é fraqueza, é estratégia. Os melhores atletas não treinam no máximo todo dia. Eles alternam, eles recuperam, eles constroem. O Lucas teve que aprender isso porque ele era do tipo que ou não fazia nada, ou fazia tudo. Ele não tinha ritmo. Então ele criou o próprio ciclo gêmeo. Trabalho profundo, treino, esforço alto e depois tarefas leves, caminhada, dormir mais cedo. E aconteceu uma coisa surpreendente. Ele parou de se sentir fracassado nos dias de descanso, porque entendeu que eles faziam parte do plano. Só essa mentalidade evita burnout. Quando Lucas achou um ritmo, ele ficou mais consistente do que jamais tinha sido. Não porque ficou mais duro, porque ficou mais inteligente. É isso que o Sharma quer dizer com performance de elite. Não é moer o tempo todo. É construir a vida com inteligência. Aí o capítulo final fecha o arco. Os membros de The 5 AM Club viram heróis das próprias vidas. A empreendedora fica mais calma, mais focada, menos reativa. Ela para de viver como se tudo fosse uma emergência. O artista começa a produzir de novo. Não por humor, mas por ritual. A criatividade dele vira confiável. E o bilionário revela que a riqueza real dele nunca foi o dinheiro. Foi a maestria de si mesmo. Porque dinheiro sem automaestria vira uma versão maior do caos. Por isso o Sharma insiste tanto na palavra herói. Um herói não é alguém com vida perfeita. É alguém que faz o trabalho difícil. Especialmente quando é quieto, chato e nada glamuroso. O Lucas precisava dessa definição. Porque ele sempre achou que herói tinha que ser dramático. Mas agora ele viu que era disciplinado. Era aparecer às 5 da manhã, quando ninguém está olhando. Era construir o mundo interno para que o mundo externo não conseguisse destruir ele. Uma manhã, por volta do dia 40 do experimento, o Lucas acordou antes do alarme. 4h57 da manhã. Ele não estava animado, ele não estava motivado, ele só estava pronto. E foi aí que ele soube que o hábito estava se instalando. Ele não estava forçando tanto. Aquilo estava virando ele. E é isso que esse livro realmente está te oferecendo. Não um truque de manhã. Uma mudança de identidade.
Agora talvez você esteja pensando, tá, mas e se eu não consigo fazer 5 da manhã? A mensagem mais profunda do Sharma não é sobre o horário exato. É sobre a disciplina de uma hora protegida. 5 da manhã é um símbolo. É uma declaração. É um ritual que diz: eu vou me construir antes de servir o mundo. Se a sua vida realmente torna 5 da manhã impossível, o princípio continua o mesmo. Cria uma hora da vitória antes do barulho. Um tempo que é porque é sim, mesmo que seja só alguns dias por semana. Você pode descobrir algo que não esperava. Você para de sentir que a vida está acontecendo com você e começa a sentir que você está acontecendo com a vida. E isso muda o jeito que você entra em qualquer lugar. Deixa eu te dar mais um momento do Lucas, porque esse aqui bateu forte. Um amigo chamou ele para sair tarde numa noite. Nada demais. Só dar um rolê. Mas isso ia destruir o sono e a manhã dele. O Lucas antigo teria ido e dito: amanhã eu começo. O Lucas novo parou e disse: topo. Ah, mas vou embora cedo. Eu tenho uma coisa que eu tô construindo de manhã. O amigo riu e falou: tá treinando pra quê? O Lucas sorriu e disse: pra minha vida. Mas agora ele acreditava. E esse tipo de crença reprograma o seu futuro. Então, o que o livro quer que você leve? Primeiro, amanhã cedo é um ponto de alavanca. É onde mora seu melhor pensamento. É onde sua paz pode ser protegida. É onde seu futuro pode ser construído em silêncio. Segundo, a hora da vitória funciona porque é estruturada. Mover, refletir, crescer. Não é motivação vaga. É uma fórmula repetível. Terceiro, hábitos são instalados por processo, não por humor. Fica tempo suficiente para virar identidade. Quarto, sua vida não é só produtividade. É sobre seus 4 impérios internos: Mindset, Heartset, Healthset, Soulset. Se você constrói isso, o resto sobe junto. Quinto, unir performance de elite exige ciclos, forçar e recuperar, intensidade e descanso. É assim que você fica poderoso sem quebrar. Agora, aqui vão 4 coisas que você pode começar a fazer agora mesmo com base no que a gente cobriu. Primeiro, prepara seu ambiente hoje à noite. Deixa o celular longe da cama. Separa a roupa do treino. Remove o atrito. Amanhã tem que parecer um escorregador, não uma escalada. Segundo, assume uma versão simples da hora da vitória. 20 minutos de movimento, 20 minutos de reflexão, 20 minutos de aprendizado. Se isso parecer grande demais, começa com 10 minutos de cada. O ponto é consistência, não perfeição. Terceiro, escreve uma frase toda manhã no seu tempo de reflexão. Uma frase que responde: o que faria hoje virar uma vitória? Essa frase mira sua atenção como um holofote. Quarto, protege o sono como se fosse parte do plano. Escolhe um horário de corte para estímulos. Cria um ritual de desligamento. Seu poder de manhã depende da sua disciplina à noite. Se você fizer essas 4 coisas, você não vai ter só uma manhã melhor. Você vai ter uma mente melhor. E sua vida não tem opção além de subir. É isso. Espero que tenha sido útil e que tenha te dado algo de verdade para pensar. E tenha um ótimo dia.